Olá, sejam muito bem-vindos. Estamos hoje na aula 2 do nosso curso Mediação Escolar na Perspectiva da Educação Inclusiva. Então, eu aproveito aqui esse momento para dar as boas-vindas a todos vocês, mediadores, que estão aqui participando conosco. Já tivemos a aula presencial e a aula virtual 1, e hoje a gente está aqui dando continuidade à aula 2, já tivemos o nosso encontro presencial, onde vocês participaram e acompanharam a apresentação do professor Renê e da Jamel. Daqui a pouco eles vão aparecer aqui para a gente conversar um pouquinho mais, mas eu quero aproveitar esse momento para dar alguns informes gerais para vocês aqui do curso. Lembrando que esse é um curso de 180 horas, organizado pela Secretaria Municipal de Educação, para todos vocês que estão atuando esse ano na Rede Municipal de Ensino de Búzios como mediadores. Esse é um curso que está funcionando em atendimento à legislação, a um decreto federal, para que todos os mediadores se aperfeiçoem, conheçam um pouco mais do seu fazer diário, para que tenham uma atuação mais eficaz no dia a dia com os alunos na escola. Então, é com satisfação que a gente tem programado cada uma das aulas. Para a gente é importante ter o retorno de vocês, as avaliações que a gente sempre solicita, para que a gente vá organizando os próximos passos, sempre adequados à realidade da nossa rede. Então, lembrem-se que todas as vezes que a gente acabar aqui essa aula, que tem aproximadamente uma duração de quase 2 horas, ao final, vocês aqui pelo Google Sala de Aula onde estão, vão preencher lá naquela aba atividades, preencher a lista de presença, e por ali vocês vão colocar as impressões de vocês também sobre esse encontro. É importante que os dados de vocês estejam corretos, o e-mail esteja correto, o nome completo, para que depois a gente possa fazer essa juntada de todos os dados de vocês e, ao final, emitir a certificação. Vou lembrar também da atividade complementar. Dentro do Google Sala de Aula, vocês vão observar que vai ter sempre algum texto, alguma indicação de leitura, alguma outra ação para que dê mais robustez ainda a esses conteúdos que a gente está tratando aqui nas nossas aulas. Então, acompanhem sempre. Aquele é o nosso espaço, aquela é a nossa sala de aula virtual, tá certo? Quero lembrá-los também que, além desse nosso curso, promovido pela Secretaria de Educação, vocês precisam fazer aquele curso 2, que é o curso daquele número grande de atividades complementares. Alguns já estão fazendo, um que a gente indicou, mas muitos ainda estão aguardando a nossa indicação. Então, quero lembrá-los, conforme foi dito na aula presencial, que vocês devem procurar a equipe diretiva da escola de vocês, para que vocês vejam a pesquisa e preencham um formulário que está lá, da pesquisa de interesse dos cursos da Secretaria Estadual de Educação. Lá tem alguns cursos voltados para a área da inclusão. Como eu expliquei no encontro presencial, esse curso, né, do Estado, ele é voltado para os docentes, mas muitas vezes, quando as vagas não são ocupadas para os docentes, elas são disponibilizadas para outros servidores. Por enquanto, é uma pesquisa de interesse. E aí, depois, vocês vão poder se inscrever. Eu vou dizer quais são os que estão disponíveis na área da inclusão, tá certo? Nós temos lá transtorno do espectro autista, um curso de 60 horas. Nós temos curso de Libras, curso de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e transtorno de aprendizagem. Tem outro de deficiências visuais, auditivas, físicas e múltiplas, e um de altas habilidades e superdotação. Ou seja, temos ali algumas opções para vocês, e mesmo os que já estão fazendo o curso da editora que nós indicamos, se tiverem interesse e quiserem participar, serão bem-vindos, tá certo? Bom, falado tudo isso, né, dessas informações gerais, eu queria chamar aqui a professora Jamel Júnior, que é responsável pela gerência da Educação Especial e Inclusão na Secretaria Municipal de Educação, para dividir aqui a tela comigo, dar as boas-vindas a cada um de vocês. Jamel, seja muito bem-vinda. Olá, pessoal. Que bom, vamos aí para a nossa aula 2. É muito importante que todos estejam participando do curso. Nós já conversamos a respeito do nosso certificado, Débora tem colocado aí como serão as aulas. Eu só vou reafirmar que esse curso de 180 horas é uma exigência legal, né? Nós temos aí uma legislação que fala sobre, agora obrigatória, o curso para os profissionais de apoio, que lá no nosso município de Búzios a gente chama de mediadores. Então, é muito importante que todos participem. Aqueles que ainda não viram, né, a aula 1, que assistam, nós vamos dar tempo para essas aulas colocar em dia, participar do curso, e qualquer dúvida,
É só nos acionar através do seu diretor, ou comparecer na Secretaria de Educação, ou nos dias das aulas presenciais colocarem aí as dificuldades e as dúvidas de vocês, para que nós possamos chegar em outubro e certificar 100% dos nossos mediadores. Essa é a nossa meta, essa é o que nós queremos, que todos estejam atentos a isso, porque o nosso objetivo é atender melhor ainda os nossos alunos. Então, esta formação é de extrema importância para que todos os mediadores conheçam a respeito da legislação, das deficiências, e que possa, dessa forma, com mais conhecimento, atender ainda melhor os nossos alunos. Então, vamos lá. É isso aí, Jamel. E já que você fez menção também à aula 1, queria lembrar aqui que essa construção do curso, né, Jamel, ela tem acontecido como um encadeamento. Vocês vão perceber que muito do que o Renê falou se conecta com o que a psicóloga Alessandra Braia falou na primeira aula, né? Ela falou sobre afetividade, sobre emoções, falou sobre a formação do eu, falou sobre a relação, o estabelecimento das relações de confiança na escola, e vocês são uma ponte importante ali entre o aluno e a aprendizagem, não é isso, Jamel, no dia a dia lá da escola? Então, assim, por isso que a gente já fala, são os mediadores, né? Na prática, estão ajudando a mediar essa aprendizagem dos nossos alunos, e isso é de muita importância. Nós falamos também, né, Débora, no primeiro momento, porque os mediadores muitas vezes são a referência desses nossos alunos, né? Todo dia, né? É aquele, como se diz, o porto seguro, que eles vão encontrar todos os dias, que eles vão ficar 4 horas juntos. Então, é de extrema importância, né, a gente conhecer a respeito desse desenvolvimento humano, que acho que é o que nós colocamos ontem, né? Vamos alicerçar bem e entender como que acontece esse desenvolvimento, para a gente, então, aí começar os trabalhos que são mesmo aí dos mediadores. Exatamente. E isso, Jamel, eu quero agradecer aí a sua companhia, eu sei que você vai estar aqui observando, eu sei que você tem os comentários a fazer dos papeizinhos que os mediadores preencheram durante a aula presencial, e daqui a pouquinho você volta para a gente conversar um pouquinho mais, tá certo? Isso mesmo, mediadores. Olha, nós lemos todos aqueles recadinhos que vocês deixaram, nós lemos um a um, e nós vamos responder, nós vamos esclarecer, e desde já eu quero agradecer, né, uma felicidade muito grande, todos falando assim da importância que foram esses 2 momentos, a importância que foi, né, pessoal, muitos aí como mães, como tias, como pessoas que cuidam de alguém ali em casa, na sua família, falaram que como aprenderam também. Então, nós ficamos muito felizes com esse retorno, porque isso é muito bom para a gente fazer as próximas construções, e a gente está também de encontro com as necessidades que os nossos mediadores têm. Nós lemos sobre as sugestões para as próximas aulas, nós lemos também a insatisfação, então foi tudo lido, e assim que Renê terminar, nós vamos voltar aí conversando com o Renê e também esclarecendo o que foi colocado aí nos nossos bilhetinhos. Perfeito, Jamel. Então, eu agradeço aí a sua companhia. Eu vou chamar o Renê para a tela aqui para dividir comigo, e daqui a pouquinho você volta, tá bom? Beijinho, até já. Eu vou chamar, então, agora aqui o professor Renê, que vocês já conheceram durante a aula presencial. Quem estiver chegando agora, estiver assistindo pela primeira vez a aula, vou pedir para recapitular a aula 1, virtual, e agora na aula 2, para quem está conhecendo agora, eu vou dizer quem é o professor Renê, daqui a pouco ele vai se apresentar também, mas é uma pessoa que trabalha conosco na Secretaria de Educação, é um profissional da educação, professor de educação física, é pedagogo, está fazendo agora ciências sociais, também está enveredado aí pelo mestrado, tem muitas especializações na área da educação, ele é um estudioso da área da educação, um apaixonado pela educação, e que conversou com a gente de uma maneira ontem muito pé no chão do dia a dia da escola, e fazendo todas essas conexões aí, essas conexões neurais que a gente precisa para que a aprendizagem efetivamente aconteça. Renê, vou colocar você aqui na tela, seja muitíssimo bem-vindo, é um prazer dividir aqui a apresentação com você também. Show de bola! Prazer estar de volta aqui. Eu tive uma experiência muito legal nos 2 turnos lá da
da formação com os mediadores, foi muito legal estar lá, o retorno, as pessoas parando na hora do cafezinho, foi bem interessante. Então, é um prazer estar aqui com vocês de novo, um prazer estar aqui compartilhando esse assunto que eu sou quase que viciado, talvez eu possa dizer isso. Então, é isso. Então, é um prazer. Pouco, né? Leu pouco sobre ele, total. Né? Leu pouco, né, sobre ele. O Renê, pouco, quase nada. Renê, eu vou sair da tela, você vai ficar por aqui. Eu vi que você me mandou uma imagem para a gente projetar daqui a pouco. Eu vou mandar ela aqui para a Fernanda. Vou ver se a gente consegue colocar na tela na hora que você precisar. Se não der, não é essencial, não. Tranquilo, eu vou encaminhar aqui para ela e eu vou ficar aqui pelos bastidores acompanhando e lembrando que você finalizou um dos turnos ontem falando sobre a cola, né? Sobre que cola a gente quer deixar para todo mundo. Então, hoje, se você for falar um pouquinho dessa cola de novo aqui, ao final a gente retoma isso. Pode um deixar, abraço até daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Meus queridos colegas, mediadores, que honra, que prazer poder estar aqui de novo com vocês. Eu considero realmente um privilégio, por quê? Eu estudava neurociência como hobby, eu gostava ali de entender um pouquinho, então era meu hobby, eu passei alguns anos estudando, depois eu fui me especializando na área, mas nunca foi pensando que esse dia ia chegar e estar aqui com os colegas que cuidam dos nossos PCDs na rede. Meu Deus, isso é um privilégio, isso é uma honra, isso é um presente. Então, obrigado pela atenção de vocês aí. E eu espero poder contribuir com todo o conhecimento que eu tenho. A gente não quer guardar nada, entendeu? A gente quer realmente passar, porque senão o conhecimento não faz sentido. Então, conta comigo. E estou aqui, as meninas talvez vão reproduzir algumas dúvidas de vocês. Estou à disposição e espero voltar, me chama mais vezes. Estou brincando, pessoal. Vamos lá. Então, olha, eu vou fazer o seguinte. Ao invés de eu dar a mesma palestra que eu dei ontem, falar a mesma coisa, aquele contexto todo, eu vou comentar a palestra que eu dei ontem, falando algumas coisas mais voltadas para a área de vocês, que é a questão dos PCDs, do trato ali com eles. E relembrando, à medida que eu vou comentando algumas coisas, eu vou relembrando para vocês algumas coisas que eu falei, alguns princípios que eu falei. E assim a gente conduz esse momento online. E eu peço que você fique à vontade também, posteriormente, para mandar dúvidas lá no e-mail do CEPED, e eu vou ter o prazer de responder, tá bom? Vamos lá, então. Olha só, a primeira coisa de tudo, quando a gente adentra nesse mundo de neurociência, é o seguinte: não precisa decorar nome nenhum. O objetivo aqui para vocês não é você decorar aquele ciclo de formação, nome, não é nada disso. O importante é que você entenda ali o princípio, o que a gente está querendo explicar por trás da explicação. Quando a gente vai trazendo aqueles exemplos e mostrando aqueles estudos, aquela coisa toda, basicamente a gente quer mostrar para você que não é uma coisa que a gente acha que deve dar certo, tem comprovação, sabe? Então a primeira coisa, por favor, não guarda número, e o que você precisa guardar aqui é princípio, nem nome nem número, é princípio, tá bom? Isso é muito importante. E qual é o maior desses princípios, então? Qual é o princípio mais importante aqui quando a gente fala lá do ciclo de formação da infância, do ciclo de formação da adolescência, um pouco da juventude? O maior princípio que a gente pode falar, basicamente, é que o ser humano, a gente precisa ter empatia. A gente está lidando com o outro. Por mais que o outro ele tenha comprometimento em determinadas áreas do cérebro ali, aquela pessoa sente como a gente, aquela pessoa vivencia o mundo e ela precisa desse respeito, desse carinho, desse amor, desse trato respeitoso e profissional que a gente deve ter, sabe? Então, quando a gente fala ali na filosofia, por exemplo, o princípio da empatia, é se colocar no lugar do outro. Eu vou te dar um exemplo aqui quando eu penso nisso, mas não é um exemplo da nossa rede, tá? Foi do primeiro ano, quando eu comecei a trabalhar em educação, então não preciso citar a cidade, mas que é um exemplo negativo, porém não é nada nosso aqui. Eu me lembro que eu trabalhava com uma aluna até, e ela era de suporte 3, e eu me lembro que me incomodava muito que a mediadora dela, na época, eu não sei qual era o nome que na cidade dava, ela segurava a menina pelo braço, assim, sabe, para andar, entendeu? Ao invés de dar a mão para a menina, ela segurava pelo braço. E ficava andando na escola, sempre que precisava se locomover, segurava ela pelo braço. Eu me incomodava tanto com aquilo, porque eu pensava, a gente sempre fala segurando a mão das crianças, né? Ali, é normal, é nosso, é do uso cotidiano nosso. Por que ela segura no braço? Me incomodava muito. E quando eu comecei a dar aula para a turma daquela menina, eu comecei a dar a mão para ela e ela super obedecia, ela ficava mais calma, ficava mais feliz. Me pareceu, óbvio que a gente precisa de um diagnóstico mais pormenorizado, mas me pareceu que ela entendeu essa mensagem de respeito, de empatia, que eu, se eu estivesse andando com alguém, não gostaria que alguém estivesse me puxando pelo braço, sabe? Que nem a mãe da gente fazia quando a gente era criança e estava enrolando para andar na rua, entendeu? Então, eu lembro que ela acalmou muito, ela ficou muito mais tranquila só por essa empatia.
Então, a neurociência é muito isso. A gente entendeu o cérebro para saber que o outro é humano igual a gente, e tem algum pensador aí, que eu não consigo me lembrar agora o nome, fala assim, né? A gente deve tratar os outros como a gente quer ser tratado. Então, vamos lá. Na parte final, lá da nossa conversa do dia presencial, a gente falou sobre 3 circuitos, 3 mecanismos ali que o cérebro tem. Alguns vão falar que são gatilhos. Se você procurar na internet, você vai ver principalmente essa galera que é do marketing ou da psicologia usando o termo gatilho. Gatilho, né? Então, é como se a gente desse um estopim ali, olha, e a gente ficasse conectado com aquilo. Então, esses gatilhos, esses mecanismos, esses circuitos, o nome que você quiser dar, são o circuito de recompensa, de atenção e da memória, beleza? Recompensa, atenção e da memória. E a gente estava falando que o ser humano ele busca por recompensa. Nós somos assim, a gente quer recompensa de tudo, para tudo. Nós somos meio que movidos à recompensa, sabe? Então a gente quer o cafezinho no final do dia cansativo, ou a gente quer um chocolatezinho, ou a gente quer um doce. Eu, por exemplo, amo açaí. Então, agora eu estou medicado, então estou tranquilo. Mas quando eu não estou medicado, eu fico assim, caraca, eu preciso tomar açaí, porque eu mereço, trabalhei o dia inteiro, sabe? Então, a recompensa do nosso trabalho é o nosso salário, etc. A gente busca recompensa. E as nossas crianças, sejam elas PCDs ou não, sejam elas em qualquer ali, tendo ou uma doença, ou tendo uma síndrome, ou um transtorno de aprendizagem, elas também são movidas à recompensa. Então, é um princípio que a gente sempre fala, guarda isso aí, que isso aqui tem chaves preciosas para nós. Aí a segunda coisa, o circuito de atenção. O ser humano ele não é bifocal, ele não é multifocal. Se a gente prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo, é provável que aquilo que a gente está aprendendo não seja armazenado ali nesse terceiro mecanismo, que é o da memória. Então, por exemplo, se você estiver agora fazendo muita coisa ali, você está varrendo a sua casa, lavando a sua louça, ouvindo isso aqui, mas a sua cabeça está muito tendenciosa. Não é diferente de quando a gente, por exemplo, está fazendo uma coisa mecânica e aquilo ali quase que não exige a nossa atenção. A gente realmente está prestando atenção no que está sendo falado. É diferente. Mas quando eu estou gastando minha atenção em outra coisa, e é o cachorro que está dando trabalho aqui, e a criança, eu preocupado com o que eu tenho que fazer isso, tenho que pagar as contas, eu tenho que resolver tal coisa, e ouvindo a formação ao mesmo tempo, isso aqui você consegue repetir nos primeiros minutos do que o que eu falei, mas logo depois isso entra no esquecimento. A curva do esquecimento, esse gráfico aí, ela dura mais ou menos 3 dias, 72 horas ali, então é o período que a gente esquece das coisas, se a gente está com a atenção dividida. A nossa atenção precisa ser focal para que a gente tenha aprendizagem, certo? Isso foi uma das coisas que a gente falou ontem, e o circuito da memória é o que conecta todos esses 3 circuitos dentro do nosso contexto de educação aqui. O circuito da memória ele vai falar sobre como a gente armazena essas informações. Então, imagina, durante o dia, você vê placa, você vê rede social, você vê o joguinho, você vê o seu ponto do trabalho, os avisos Gente, grupo de WhatsApp. Imagina a cabeça de um ser humano de antigamente vendo a quantidade de coisa que a gente vê hoje. Um grupo de WhatsApp tem mais informação do que, às vezes, muitas pessoas levavam meses para ter. Tem até um estudo que diz que uma criança, se eu não me engano, de 8 anos, ela tem mais informações atualmente do que aquele imperador, como é que é o nome dele, gente? Imperador de Roma, que teve... meu Deus, como é que é o nome dele? Eu vou lembrar aqui, eu falo. É como se as crianças hoje tivessem mais informação do que os imperadores de Roma tinham naquele período histórico, sabe? Porque a gente está conectado o tempo inteiro com um bom jornal, aí a televisão ligada, e às vezes a gente está vendo televisão, mexendo no celular, então é informação vindo daqui, informação vindo daqui. Imagina como seria a cabeça de alguém de antigamente com esse hiperestímulo de informação. Então, o nosso cérebro literalmente precisa escolher o que vai guardar, senão ele entra em pane, é muita coisa para absorver. Então, o circuito de memória aí vai definir o que é importante guardar na memória e o que não é. Não sei se você dirige, por exemplo, tem algumas pessoas que quando dirigem falam, eu já nem sinto que eu estou dirigindo. Por quê? Tudo que a gente faz repetidamente, o cérebro vai colocar na área dos hábitos. Então, vira um hábito. Sabe? Então, por virar um hábito ali, ele já não gasta energia para pensar naquilo. A gente não gasta energia para escovar o dente de dia. A gente não gasta energia para muitas coisas. É justamente para o cérebro economizando energia ali durante o dia a dia, justamente para a gente ter foco no que precisa ter foco. Só que a gente vive numa sociedade de muito estímulo. Então, nosso cérebro precisa dosar. O que fica, gente? Então, esse aqui talvez tenha sido o final da nossa conversa lá no presencial. O que fica na memória e como a gente conecta recompensa, atenção e memória? A gente viu que o cérebro que aprende é um cérebro emocionado.
Eu ia falar apaixonado, desculpa, não é isso não. O cérebro que aprende é um cérebro emocionado. Por quê? As emoções são a cola da memória. O que define aquilo que vai ficar armazenado na nossa memória e o que vai ser descartado são exatamente a quantidade de emoções que a gente viveu durante aquele período. Então, uma dinâmica que nós fizemos lá para lembrar disso lembra de todos os professores que você teve ali do 1º ao 5º ano. A gente tem uns ninjas, sempre tem um ninja, que eu lembro de todos, mas a maioria de nós, seres humanos meramente mortais, com mentes sobrecarregadas do dia a dia, nós vamos lembrar de um ou de outro. E geralmente a gente vai lembrar daqueles que foram muito bons, que, marcaram a gente de uma forma positiva, ou daqueles que foram muito ruins e marcaram a gente de uma forma negativa. Por quê? Se eles marcaram de forma positiva ou negativa, é porque tinha emoção. E quando a gente diz emoção, gente, não é que a gente vai fazer um filme da Disney em sala de aula, sabe? Não é isso. O simples fato da criança gostar de você faz com que ela tenha emoção ao ouvir você. Então, ela tá com a tia, ela tá com o tio. Então, você imagina, pensa do ponto de vista de uma criança. É um adulto que ela respeita, é uma figura de autoridade em sala de aula, então os pais levam lá, ela está dentro de todo aquele contexto da escola, e aquela pessoa que é importante ali está dando atenção para ela. É porque normalmente nós só somos nós, sabe? Mas para a cabeça deles, nós somos alguém muito importante, nós somos o professor, a professora, o tio que cuida, sabe? Então é muito importante que se eles gostarem da gente, e o contrário também, se eles não gostarem, mas o ideal é que a gente quer que eles gostem da gente, né? Então, se eles gostarem da gente, esse simples fato vai gerar algumas emoções enquanto a gente estiver falando com eles. Então, esse sentimento que eles vão tendo ali ao nos ouvir, por sermos importantes para ele, faz com que essa aprendizagem se garanta, ele realmente tenha cola na memória, porque o cérebro que aprende é um cérebro apaixonado. Ih, tô apaixonado, gente. Pior que não tô, não. Mas vamos lá, é emocionado. O cérebro que aprende é um cérebro emocionado. Então vamos lá, guarda esses 3 princípios. A gente falou muito sobre como o circuito de recompensa é atingido por essa área das emoções. Como? Já que todo mundo está buscando uma recompensa, o cérebro ele meio que define prioridade de recompensa. Se eu te der agora um presente, tu vai com certeza se amarrar. Se eu, comprar uma lembrancinha, já viu quando a gente dá uma lembrancinha para o outro? Nossa, às vezes não é nada demais. Eu fui numa viagem e comprei um chaveiro, lembrei de você. Então, eu comprei aqui, estava ali, comprei um doce para você. A gente não ficou feliz? Não gera emoção? Esses pequenos presentes, eles geram emoção na gente. Só que o ser humano é um ser relacional. A gente vive se relacionando. Se eu não me engano, foi Freud que disse que o ser humano não é uma ilha. A gente não está isolado num campo e a gente sobrevive ali. Todo mundo que vive muito isolado começa a desenvolver algum transtorno ali, alguma doença psicológica. Mas a gente é feito de forma relacional. A nossa composição busca relação. A gente busca essa relação, não tem outro termo, essa relação entre os pares. E a criança tem isso também, o adolescente também tem isso. Então, a maior recompensa quando a gente vai estudando ali o cérebro é realmente o relacionamento, o acesso que essa pessoa tem a alguém que ela admira. Eu não sei se você já teve a oportunidade de estar de frente para alguém que você admira, ou alguém, entre aspas, famoso, alguém que você gostava muito. Então, você imagina, você está na frente daquela pessoa que você vê no filme, aquela pessoa que você vê na televisão. Já viu como as pessoas ficam todas, meu Deus, e geralmente elas lembram disso para sempre. É como se a gente pegasse essa situação e minimizasse quando a gente dá atenção para uma criança. Então, a maior recompensa que a gente pode dar é acesso. Mas, como a gente falou, não pode ser um acesso fingido, porque até as crianças menores, elas conseguem já fazer essa distinção. Não é consciente, sabe? Mas elas já conseguem falar, isso aqui não é verdadeiro, isso aqui é falso. Como assim? Sabe quando a criança vai te mostrar um desenho, você está na correria, você fala, lindo, 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 ó, parabéns. Sabe? Aquilo que é muito artificial, que a gente faz por protocolo ou na nossa correria, isso não é caracterizado nisso que eu estou falando com vocês. Não é o que vai gerar cola nessa memória, não é o que vai gerar emoção nessa criança. É quando realmente a gente, parei o meu mundo durante alguns segundos, e olha o que eu estou falando, é durante alguns segundos, não é a gente gastar tudo, porque não dá, a gente não consegue dar atenção a uma coisa só durante muito tempo. Mas se durante alguns segundos a gente para ali e aquela criança, o que ela falou pra gente, o que ela mostrou pra gente, o conto ali, ou o desenho, ou alguma coisa que ela contou, alguma ação, virou alvo da nossa atenção, e principalmente quando a gente realça isso, a gente reforça isso com elogio, falando para os demais,
a gente está gerando muita conexão, a gente está liberando muita substância aqui. Imagina a cabeça da criança, sabe, aqueles desenhinhos fervilhando, os divertidamente tudo aloprados aqui, porque, cara, ela está tendo todo o acesso a alguém que ela gosta. Então, são segundos. Esses segundos que você olha, chama pelo nome, vem cá, dá um abraço no tio, vem cá, dá um abraço na tia. Nossa, gente, turma, pessoal, desculpa, eu sei que vocês estão fazendo as coisas aí, mas eu preciso que vocês parem um segundinho. Olha só o que ele fez. Olha só o que ela fez. Isso, divertidamente, aqui entra em alucinação, começa a ficar hiperestimulado e ele vai guardar isso. A gente ataca o circuito de recompensa, sabe? Atacando o circuito de recompensa, tem emoção, tendo emoção, tem memória, tem aprendizagem. E a questão da atenção, quando a pessoa ela gosta de quem ela está ouvindo, a atenção dela costuma ser mais focal. Então, isso aqui é a grande chave. A gente fechou a nossa conversa no presencial sobre isso. Aí eu quero voltar aqui para vocês numa coisa que eu falei que é muito importante. Quando a gente fala sobre o estudante PCD, são muitas variações, sabe? Então, a gente tem as deficiências, a gente tem as síndromes, a gente tem os transtornos de aprendizagem, e eu não sei, porque eu nunca me dediquei a estudar sobre isso, mas eu não sei se é possível dominar tudo, porque tem muitas peculiaridades. Então, lembra quando eu comecei falando que não era para você guardar nomes, era para você guardar princípios? Eu acho que um princípio que a gente pode guardar aqui, um segundo princípio, é o seguinte: cada pessoa é uma pessoa. Dentro da ciência, da neurociência, a gente chama isso de princípio de individualidade biológica. Eu sei, meu colega mediador aqui, que a gente tem muito aquela coisa assim. Ano passado eu trabalhei, vou dar um exemplo, eu trabalhei com TDAH e eu fiz isso e deu certo. Esse ano eu estou trabalhando com TDAH e não está dando certo nada do que eu fiz, que eu fazia ano passado com aquela pessoa. É o princípio da individualidade biológica. Realmente, cada um é cada um. Então, cada deficiência é única, cada síndrome é única, cada transtorno de aprendizagem é único. E quando você bota isso dentro de uma pessoa, porque pode ter vindo de forma hereditária, adquirida, ou uma mescla daquilo, o fato de você ter um estudante ali, entenda, você tem um universo totalmente diferente. Por mais que a gente, às vezes, se paute nas experiências semelhantes, então, eu fiz igual ano passado, eu tinha um aluno que estudava super certo e esse agora não está dando. É justamente porque cada ser humano, cada pessoa ali é única, particular. Então, ainda que você tivesse 30 TDAHs, eu tenho certeza que algumas atividades sim dariam com alguns deles, mas não dariam com todos, porque todos eles são particulares. Guarda isso. Por quê? Se você se apegar muito a um método e não à individualidade do seu aluno, vai acontecer que você pode, com certeza, se frustrar. Porque, literalmente, você vai lembrar do passado, eu tentei, dava certo, eu conseguia, dava certo. Então, olha, primeira coisa aqui, então, nesse contexto, você vai olhar para essa pessoa como um ser único ali, é um princípio muito importante que eu quero que você guarde, e ao olhar para essa pessoa como ser único, você vai começar a descobri-la, sabe? É um caça ao tesouro. Você tem aí, durante esse ano, 200 dias letivos, alguns já passaram, né? Então, não sei quantos dias letivos faltam, mas a gente tem alguns dias letivos aí, um pouco mais de 100, e entenda esse período como um período de descoberta. Então, nesse período que você vai estar descobrindo esse aluno, esse mundo dele, vai descobrindo como você atinge esse circuito de recompensa dele. O que ele gosta? Quais são os interesses dele? Então, até uma pessoa que ela tem um comprometimento global na área do cérebro, a gente falou sobre isso. O cérebro, ele é um mecanismo complexo. Fernanda, dá para colocar aquela imagem aí, se for possível? Olha, gente, esse monte de nomezinho aí é um dos cortes do cérebro. Então, a gente está vendo o cérebro pelo meio aí. Você está vendo que tem várias setinhas mostrando várias coisas. Quando a gente pensa em cérebro, em neurociência, a gente está acostumado a ver essa área de fora ali, a massa cinzenta. Mas dentro do cérebro tem muita coisa, tem muito detalhe. Vocês querem ver? Eu vou contar uma história para vocês que é real, tá? Isso é um dos grandes casos da neurociência. Tem um caso que aconteceu em 1848. 1848, ou seja, era uma época que a gente não tinha tecnologia de saúde que a gente tem hoje. Um cara que trabalhava na ferrovia, né? Então você imagina, a ferrovia também não era tão tecnológica quanto é hoje. E ele sofreu um acidente que uma barra de ferro entrou na cabeça dele, bem nessa parte da frente aqui, ó. Essa meiuca aqui da frente. E o nome dele era Greg, se não me engano. Greg. Esse caso ficou muito conhecido. E o que acontece? O Greg, ele não morreu, primeiro.
Cara, entrou uma barra de ferro na cabeça dele. Ele não morreu. Outra coisa, ele não perdeu determinadas capacidades cerebrais, ele não perdeu tudo, mesmo o cérebro dele tendo sido atingido. Mas aconteceu que ele começou... O Greg era uma pessoa honesta, as pessoas... como é que fala? Atribuíam a ele características boas, era uma pessoa que tinha bom relacionamento, era uma pessoa educada. E do nada, o Greg começou a virar meio safado, ele começou a perder impulsos de respeito, ele começou a agir por impulso, sabe? Então, ele tinha impulsos meio sem noção, ele começou a ter dificuldades relacionais e ele tinha algumas dificuldades com a lembrança de algumas memórias dele, só porque ele sofreu uma barrada de ferro aqui na frente da cérebro. Então, eles começaram a diagnosticar, porque naquela época não tinha todo esse aparato que a gente tem hoje. Isso aqui, por exemplo, talvez eles não tinham na época, não tenho certeza, mas provavelmente não. Então, eles começaram a descobrir que o cérebro ele não é uma coisa única. Cada pedacinho do cérebro ele é responsável por uma ação, por algo que a gente faz. Então, o Greg ele começou a perder esse pudor, sabe? Ele começou a ficar, entre aspas, segundo os relatos, meio safado, meio impulsivo, meio sem noção, porque ele foi afetado aqui na frente. Futuramente, a gente vem descobrir que é uma área aqui que trabalha com essa questão das consequências, dos impulsos, etc. Mas naquela época eles não tinham essa informação. O outro caso famoso da neurociência, que é engraçado também, é uma pessoa que teve uma lesão aqui na frente, ó, bem na área esquerda, na parte da frente. E o nome do cara era Broca. E essa área começou a ser conhecida como área de Broca. Justamente porque quando ele teve esse acidente aqui, ele perdeu toda a capacidade dele de falar. Ele só falava tan, tan. Aí, qualquer coisa que ele queria se verbalizar, ele falava tan, tan, tan. Então, eles futuramente começaram a diagnosticar que essa área aqui do cérebro era uma área muito ligada à questão da linguagem. Então, ó, não é para você guardar esses nomes todos, não é nada disso. É só para você ver como o cérebro ele é rico, ele é cheio de detalhes, e ele não é só aquela massinha cinzenta que a gente costuma ver. Dentro dele tem algumas coisas. Eu cheguei a mostrar para vocês, falar para vocês na aula presencial sobre o corpo caloso. Quando você olha essa imagem aí, você vê um Czão, tá vendo? Um C muito grande, uma figura bem no meio ali. Tem uma bolinha bem abaixo desse C também, que a gente começa a falar sobre a amígdala, a gente começa a falar sobre o sistema límbico. Então, o cérebro é essa maravilha, essa obra de arte aí, e cada pedacinho dele está ligado com uma coisa. Cada pedacinho dele é responsável por uma das muitas ações que o nosso corpo faz durante o dia a dia. Por que eu estou falando isso? Quando a gente tem um aluno com algum tipo de comprometimento, não quer dizer que esse comprometimento é no cérebro inteiro. Na verdade, a gente fala cérebro, mas o termo correto é sistema nervoso central. O cérebro ele é um pedaço do sistema nervoso central. Então, essa linhazinha que está aí para baixo, que a gente chama de medula, ela também faz parte. Então, ela vai descendo por dentro dos ossos da coluna e vão ali ligando com várias áreas do nosso corpo. Então, a gente fala cérebro para simplificar. Então, guarda isso. Essa é importante. É mais um princípio que eu quero guardar dessa aula de hoje. O cérebro ele não fica todo comprometido. Por mais que esse comprometimento ele seja amplo. Por exemplo, quando é transtorno de aprendizagem, a gente tem lá dislexia, disgrafia, descalculia, uma área muito específica do cérebro é afetada. Quando a gente está com uma síndrome de Down, ou qualquer outra síndrome, pode acontecer de uma área mais ampla ser afetada, mas não quer dizer que o cérebro inteiro foi afetado. Então, se o cérebro inteiro não foi afetado, tem áreas que funcionam normalmente, completamente, igual numa pessoa que não tem aquela síndrome, não tem aquele transtorno. E isso leva a gente naquele princípio da empatia, porque por mais que a gente não saiba tudo que está em funcionamento, ou tudo que está comprometido, nós precisamos ter essa empatia de entender que existem coisas ali que ele está absorvendo como a gente. Então, é o famoso tratar o aluno, tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado. Então, pode tirar essa imagem aí, por favor. Linda. Mas foi só para vocês verem um pouco como o cérebro é grande, rico, plural, cheio de detalhes. E a gente fala sobre isso exatamente para você guardar essa coisa. O cérebro, ele tá aqui, ó. É muita coisa, muito detalhezinho. Um pequeno pedacinho, ele está trabalhando numa coisa. Então, o nosso aluno com TEA, o nosso aluno com síndrome, o nosso aluno com deficiência, às vezes, ele não tem comprometimento global daquilo, ele tem tudo. Algumas áreas podem ser afetadas, muitas áreas podem ser afetadas, mas geralmente não são todas, sabe? Guarda isso aí, que isso é legal. Então, a gente estava falando lá sobre o circuito de recompensa. Então, o nosso aluno, às vezes, pode não ser oral com a gente. Sabe quando a gente tem um aluno que ele não é verbal, a gente costuma falar isso, ele não é verbal, ele pode não ser verbal,
Porém, as outras áreas do cérebro dele estão funcionando. Então, ele está sentindo essa recompensa total. Então, ele tem aquela questão da sua atenção. Sabe aquele momento mágico que o professor olha para ele, vem cá dar um abraço no tio, vem cá, olha, nossa, eu estou prestando atenção nisso que você está fazendo. Então, isso tudo vai atingindo as outras áreas. Algumas áreas podem ter comprometimento, mas geralmente não são todas, sabe? Isso é muito importante. Ataque com recompensa dos seus alunos, comece a descobrir. A gente tem muito essa questão do hiperfoco, e o hiperfoco ficou famoso com as redes sociais, e hoje em dia a gente tem uma galera que diz, eu tenho hiperfoco nisso, eu tenho hiperfoco nisso. Geralmente são preferências, mas tudo bem. Digamos que o seu aluno tenha um hiperfoco, porque o hiperfoco ele é construído durante o tempo, e o hiperfoco ele pode variar, entendeu? É muito raro uma pessoa ter um hiperfoco durante a vida inteira em uma coisa só. É comum ela ter o hiperfoco lá em menorzinho em um dinossauro, aí depois muda o hiperfoco para outra coisa. Mas vamos lá. Você descobre o hiperfoco do seu estudante, o que ele gosta ali. Começa a usar isso como uma ferramenta para você puxar ele para as ações do seu trabalho. Começa a usar isso como algo que traz significado para ele, contextualiza ele para ele. Não é o nosso caso, como mediadores a gente não dá prova, mas eu quero usar um exemplo, e sempre que a gente fala, eu falo exemplos positivos, eu gosto de citar um nome para dar valor à pessoa que fez. Então, uma professora da escola Eva Maria, o nome dela é Jussiara, se eu não me engano, ela é professora do 3º ou do 4º ano. A professora Jussiara, ela fez uma prova para o aluno dela, ela tem um aluno TEA, se eu não me engano, ele é suporte nível 2, e ele gosta muito, eu não sei se chega a ser um hiperfoco, mas ele gosta muito de Free Fire, que é um jogo. Então, alguns de vocês já devem ter ouvido falar do jogo Free Fire. O que acontece? Ela desenvolveu uma prova, ele tem dificuldade de fazer as atividades com os demais porque ele não tem interesse naquilo. Então ela fez uma prova que ela falou o seguinte, eu vou te propor 3 desafios do Free Fire na prova. Porque ela queria fazer registro de identificar, era uma prova diagnóstica para entender o que ele alcançava, o que ele não alcançava, etc. Então ela fez 3 desafios. Então ela começou narrando como o jogo começa. Se você já jogou Free Fire, eu já joguei uma vez só, então eu tenho essa memória. Ou vem um avião com você dentro atrás, e aquele avião é tipo um avião militar, ele te joga lá no campo onde vai acontecer as batalhas, ela vai narrando esse acontecimento, aí ela começa a fazer, ela narra esse período que o jogador cai no campo, e começa a soltar um gás em volta, assim, que vai limitando o campo. Ela descreve todo esse cenário, então imagina, eu joguei uma vez, eu lembro disso, imagina uma criança que ama Free Fire. Aí, baseado naquele contexto inicial, ela faz 3 perguntas. Mas essas perguntas não foram só perguntas de escrever. Uma era para escrever, outra era para desenhar e outra era para criar símbolos. Ou seja, ela com uma questão ali, ela conseguiu extrair várias coisas da criança usando o interesse dela. Aí o segundo desafio era voltado para as roupinhas. Todo jogo online tem as roupinhas, e as roupinhas mudam e vão dando mais poder, vão dando mais força, etc. Então, baseado nisso, o termo em inglês é skin. Skin é pele em inglês, né? Então, as skins do jogo que vão sendo trocadas. Ela pegou lá a questão das skins, da troca de poder, e botou mais 3 perguntas para ele sobre esse contexto das skins. Mas, novamente, ele não podia só escrever. Tinha uma que era de escrever, tinha uma que era de desenhar, e tinha uma outra que era para criar símbolos. E ali ela estava identificando baseado. Cara, eu vi a prova depois de feita. O menino fez com um esmero, sabe? Ele fez com tanto carinho aquela prova. A prova tá linda. Eu até falei assim, pelo amor de Deus, antes de devolver essa prova para ele, tira a xerox e me dá essa aí para ficar guardado. Porque ela pegou o interesse dele. Olha, isso aqui é muito importante para você, mediador. Por mais que você não dê prova, o seu aluno tem preferências. Ainda que ele não tenha um hiperfoco, certamente ele tem foco em algumas coisas. Então, aqui, para a gente atacar o circuito de recompensa, descubra quais são as coisas que ele gosta. Isso pode vir de uma conversa aí com você, o orientador educacional. A gente sempre recomenda que o mediador nunca converse sozinho com a família. Então, lá com o orientador educacional, e pergunta para a família o que ele gosta, o que ele faz em casa. Tipo assim, quando ele chega em casa da escola, o que ele vai fazer de lazer, se divertir. Entendeu? Começa a descobrir quais programas de TV ele gosta, o Patrulha Canina, os adolescentes ali, é BTS, hoje em dia tem a galera do K-pop, né? Então ele gosta lá das guerreiras do K-pop, se é adolescente, começa a descobrir o que essa pessoa gosta, que seu aluno gosta, e usa disso como ponto de conexão. Obviamente, quanto mais pontos de conexão que você tiver, mais fácil vai ser o seu relacionamento para ele fazer aquelas atividades. Então vamos lá, imagina o seguinte, eu vou usar esse exemplo do Free Fire novamente. Você é mediador e você sabe que o seu estudante ali, ele gosta muito, mas não é pouco, ele gosta muito de Free Fire.
Vai gostar muito, muito, muito. Então você vai chegar lá para o seu professor de sala, independente de qual disciplina seja, e você vai falar o seguinte: olha, eu queria que a gente trabalhasse essa questão do gosto dele, para a gente trazer a atenção dele. Então, quando você for fazer uma atividade impressa, vamos usar o exemplo clássico, tradicional da folhinha. Você vai fazer uma folhinha para a turma lá. Faz as mesmas questões, só que ao invés de você usar o exemplo que você está usando para os demais, use um exemplo do Free Fire para ele. Sabe? Bota lá no Google e pega lá das skins, da roupinha ou dos recursos de mapa. Bota esses exemplos. E a atividade dele vai ser baseada nesse interesse. Pode ser, professor, a gente adapta para essa realidade. Ou então, nossa, meu estudante gosta muito de futebol e ele é viciado, sei lá, no time do Fluminense, do Botafogo, do Flamengo, do Vasco, etc. Pega o time dele. Então, ele vai usar a mesma atividade ali que ele está dando para os demais. Óbvio que aqui eu estou dando um exemplo, porque depende do nível de comprometimento, da questão patológica dele. Mas você vai usar aquela atividade ou adaptada ou igual, mas usando aquele contexto de interesse. Para quê, gente? Só para a gente atacar essa zona de interesse, só para a gente atacar esse circuito de recompensa, fazendo com que ele tenha significado naquilo que ele está fazendo. Então, eu, por exemplo, eu falei para vocês do TDAH, né? Do meu TDAH. Eu geralmente sou tranquilo demais. Eu gosto de ler, sou bem tranquilo, mas às vezes eu esqueço de tomar remédio. Então, quando eu esqueço... e, cara, o pessoal aí, a Débora trabalha comigo, a Janel trabalha comigo, eu sou incrivelmente capaz de esquecer de tomar remédio no dia de reunião. Então, quando eu estou em dia de reunião e eu estou sem remédio, eu fico muito desregulado. Aí o que acontece? Eu começo a falar mais coisas por impulso, eu começo a não ter muita atenção naquilo que eu não quero ter atenção. Né? É meio que eu escolho. Nossa, isso aqui é muito interessante, então eu consigo prestar atenção total, porque aquilo ali tem significado para mim. Então, num exemplo lá, a gente estava conversando sobre uma coisa de um evento nosso que envolve livros, eu amo livro, cara, eu estava totalmente atento. Mas aí uma outra proposta era para fazer um negócio de documento lá que eu falei, não tinha interesse nenhum naquilo. E eu tinha esquecido de tomar remédio, estava meio desregulado, eu não queria, simplesmente não queria fazer aquilo ali, era terrível, era doloroso, sabe? Essa questão do significado é muito importante. O significado faz a criança estar com a gente independente aqui da patologia que ela tenha, seja deficiência, seja síndrome ou seja transtorno. Eu estou repetindo isso o tempo todo porque a nível cerebral o comprometimento de cada um deles é diferente. Geralmente a síndrome ela tem um comprometimento maior em mais áreas do cérebro, mas o fato de ter comprometimento em mais áreas do cérebro não quer dizer que tem comprometimento em todas as áreas, entendeu? Repetindo porque repetição é uma das grandes formas de aprendizagem. Então guarda essa questão do significado, tá legal? É muito importante você atacar o circuito de recompensa e a principal aula que um mediador pode dar, eu sei que o mediador não dá aula, tá? Eu estou usando aqui uma figura de linguagem, mas a principal aula que você pode dar não é um conteúdo específico, não é uma habilidade específica, não é uma matéria específica. A maior aula que você, mediador, pode dar para o seu estudante, aquele que você acompanha, é você mesmo. O maior conteúdo que você pode dar para o seu estudante é você mesmo. Quando eu digo isso, eu digo justamente porque quando você se conecta com aquele estudante, ele gosta de você, ele vai estar do seu lado, fazendo tudo. Ele pode não gostar da matéria que está sendo dada, do campo o componente curricular que está sendo dado lá, mas o fato de ele estar com você e você estar mediando ali, usando os interesses dele, com um contato ali, ele vai ter uma aprendizagem muito diferente. Os interesses definem muito, muito, muito. Então, eu sei que eu estou dando vários exemplos sobre a mesma coisa, mas é importante você guardar isso, tá? A questão do interesse, porque é o circuito de recompensa, e se ele tem emoção, ele tem conexão com você, ele vai ter maior aprendizagem. Uma outra coisa aqui, vamos lá, continuando nesse princípio aqui. A gente precisa entender como cada um deles é único, é o princípio da individualidade biológica. Uma outra coisa que é importante demais da conta da gente tratar é a questão do ambiente. O ambiente. Então, a gente falou um pouco sobre a recompensa, agora guarda esse princípio aqui. O ambiente, ele é importante para qualquer nível de transtorno, deficiência ou síndrome, mas principalmente para aquelas que têm sobrecarga nessa área da frente aqui, olha. Essa parte aqui, ó, se você botar a mão na sua testa, a gente chama de lobo pré-frontal. E essa parte aqui, óbvio que lá dentro, né, da parte de dentro do cérebro, é onde está muito das nossas funções executivas, da nossa atenção, da nossa medição de consequências, do nosso projetar, do nosso calcular ali. Então, eu esqueci porque eu estava falando isso. Lembrei. Tá vendo? E eu estou medicado.
Então, vamos lá. É importante, crianças que têm comprometimento nessa área, então, casos comuns que têm comprometimento nessa área aqui, o TDAH, o TOD, o TEA, você está vendo que eu estou usando muitos transtornos, porque a maioria deles tem essa situação. Mas aí também tem o DI, que é deficiência intelectual, etc. Mas esses transtornos costumam ter alguma área de ou hiperestimulação, essa área muito estimulada, ou de um déficit, essa área tem pouco estímulo, então ali gera essa análise meio diferente do mundo. Essas pessoas que têm essa área mais comprometida, elas costumam sobrecarregar quando tem muita informação, entendeu? Então, como TDAH, eu posso falar isso para vocês. Quando a gente chama de muita estimulação, o ambiente faz com que bloqueie. Imagina, não sei se você já teve essa experiência, mesmo não tendo nenhuma patologia, quando você olha para um lugar e tem tanta informação, que a gente costuma dizer que tem poluição visual, fica, nossa, confuso. Você olha para um quadro, ou você está olhando para alguma arte, ou você está olhando para alguma paisagem e tem tanto estímulo ali que você não sabe exatamente para onde olhar, aí a gente fala que aquilo ali está poluído visualmente, sabe? Então, basicamente, esses alunos com esses transtornos, eles vão ter essa experiência quando tem muito estímulo. Muito estímulo, por exemplo, é muita gente falando alto, ou exatamente a questão visual, a sala com muito cartaz, ou com muita as carteiras, da forma como ficam articuladas. Nesses casos, o ambiente é tão importante, o que você pode fazer? Tirar o aluno alguns momentos ali para ele se regular. Só o fato de sair um pouco de sala, e se você tiver algum cantinho com meio ambiente na sua escola, se tiver uma árvore, um gramadinho, ou uma vista legal, esses lugares assim é do ser humano, a gente gosta de natureza, a natureza meio que limpa o nosso cérebro, sabe? Então leva ele para lá durante algum tempinho, isso vai ajudar alguns minutos a ele a regular. O ambiente é muito importante. Outra coisa, um caso de TDAH, por exemplo, que tem essa questão da estimulação, às vezes pela atenção dele ser muito dividida, lá na nossa sala, a sala das gerências na secretaria é pequenininha, e tem um colega nosso que ele fica ansioso, ele começa a bater o pé, sabe? E esse bater o pé faz barulho. Cara, às vezes quando ele tá batendo o pé lá, eu tô olhando o negócio e eu tô totalmente atento ao pé dele, eu tô contando as batidas do pé dele. Aí às vezes me dá uma neura, eu esqueço que eu tô trabalhando, aí eu fico olhando pro relógio do computador assim, e fico vendo 1 minuto. Aí eu fico tentando contar quantas vezes ele bate o pé no chão durante 1 minuto. Que coisa inútil, né? Mas a distração é bem essa aí. Então, quando eu preciso fazer alguma coisa muito importante e tá tendo esses estímulos, eu preciso ir para outro lugar. Então, isso é importante você saber que pessoas que têm essa área aqui da frente, se o seu aluno tem algum transtorno, de vez em quando você vai fazer um grande favor para ele em dar uma volta, sabe? Levar ele a algum lugar da escola mais calmo, mais silencioso, sabe? Aqueles horários que não está tendo educação física, não está tendo arte, e tem uma área ali, sabe? Um cantinho com sombra. Então você vai lá, professor, e óbvio que tudo isso, gente, eu estou dando vários exemplos aqui, mas essas coisas todas registradas no PEI. Quando você registra isso, você tem respaldo. Não pode ser uma coisa da sua cabeça de, quero tirar ele de sala um pouquinho. Não. Junto com os professores, junto com o supervisor, você lá no PEI definiu que em determinados momentos, por causa do transtorno dele, você vai retirar ele para ter um limpar de estímulos. Então leva ele para aquele canto. Você pode deixar ele só sentado, conversando. Às vezes ele, por estar muito estimulado, ele vai ficar meio agitado, aí depois vai acalmando. Ou então você pode, num caso, se esse for o caso do seu estudante, botar uma música mais calma, mas aquelas bem calmas, sabe? Para ele vai dividir a atenção dele com a imagem e com a música. Só que a música é relaxante, então vai trazendo calma para ele, entendeu? Então, crianças que têm algum tipo de transtorno, elas precisam de um determinado momento, principalmente quando a turma está muito agitada, principalmente quando tem muita gente falando, ou quando a proposta da atividade é uma atividade que tem muito som, muito estímulo, de ser levada para o ambiente externo. TDAH, TEA, TOD, cara, guarda isso. Você precisa dar uns segundinhos de paz para a cabeça dele, e às vezes, dependendo do comprometimento, até mais de uma vez. Leva no início da aula, depois leva ali no meio, depois do recreio, porque recreio, imagina, o excesso de estímulo e a correria, aquela coisa toda, e depois leva ele em outro momento, sabe? Depende do seu caso aí, mas é importante. Você que trabalha com aluno com transtorno ou com DI, você aliviar um pouquinho o estímulo, um tempinho de silêncio, sabe? E é normal essa criança começar muito agitada, porque ela tá lá, ela tá reagindo ainda àquele caos. Aí aos pouquinhos ela vai acalmando, aí foi.
Aí você consegue lidar, tá certo? Então, isso é muito importante. O ambiente também é importante para as deficiências, porque uma pessoa com deficiência intelectual, com deficiência física, ela vai precisar de um recurso ali para adaptar aquela questão, mas uma criança com síndrome, seja quaisquer foram as síndromes, ela também vai precisar de um lugar mais calmo. Então, escolas que têm sala de leitura ou biblioteca, ou que tem alguma sala que não está sendo utilizada, novamente, você não vai segmentar essa criança, você não vai tirá-la daquele contexto. Em determinadas atividades, esse retirar é necessário para a saúde mental, para a saúde da aprendizagem daquela criança. Então, não é que você vai estar não fazendo inclusão, pelo contrário, é fazer inclusão. Eu estava estudando para esse concurso de BUS agora, e uma coisa que me chamou muito a atenção, se eu não me engano, está na LBI, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Inclusão, ou DCNI. A gente já passou o concurso, agora eu já estou na fase de abstrair, mas eu fiquei curioso, peraí. Eu tenho a anotação aqui. Está... Achei a bonita aqui, ó. Ó, tá na LDB, mas ela também é mais detalhada nas diretrizes curriculares para inclusão, né? Aí essas diretrizes a gente chama até de estatuto da inclusão ali, tem bastante coisa legal ali. Então, nesse documento, cadê minha tela, meu Deus? Voltei. Nesse documento, fala sobre o princípio da equidade. E olha que legal, o princípio da equidade é tratar de forma desigual pessoas diferentes. Quando eu li isso a primeira vez, a gente pensa em inclusão, a gente pensa em igualdade, né? Então, como assim tratar de forma desigual pessoas diferentes? É meio incoerente até quando você pensa a questão da equidade. Mas é desigual porque cada pessoa vai precisar de um trato diferente. Não é um trato igual. Não, às vezes, tratar igual todos os demais, todas as crianças daquela turma, é justamente causar exclusão e não inclusão. Então, eu vou olhar pessoas diferentes e tratá-las de forma diferente, de acordo com a sua necessidade, com a sua demanda. Então, se a gente estabelece junto lá com o professor no PEI que em momentos de muito estímulo é interessante levar essa criança para uma sala de leitura ou para o lugar, geralmente lugares abertos são melhores para pessoas com transtorno, porque é mais fácil de espairecer o vento, o sol, aquilo ali ajuda, são vários mecanismos que ajudam a limpar um pouco a mente. Então, você estabelece isso no PEI e de tempos em tempos vai lá e usa da equidade, tratar de forma desigual pessoas diferentes, porque ele precisa daquilo. Isso não é exclusão, pelo contrário, isso é um dos mais altos atos de inclusão. Você dá um descanso do estímulo mental para aquela criança. Gente, falamos de interesse, falamos de ambiente. O ambiente ele vai variar de cada aluno para aluno, aquele princípio da individualidade biológica. Deixa eu falar sobre mais uma coisa aqui com vocês, para a gente começar a finalizar. Pronto. Você falou sobre o PEI, sobre a importância dessa escuta aí, de ouvir, de conhecer melhor o aluno. O professor conhece uma parte do aluno, porque ele está naquele tempo que ele dá aula ali, né? 2 tempos semanais, alguns professores, e isso se dá em uma vez na semana, alguns professores mais dias, mas o mediador está todos os dias, então ele é uma pessoa que pode trazer uma contribuição valorosa, de extrema importância, para a construção desse documento, que é o documento que é de extrema importância na aprendizagem ali daquela criança, daquele adolescente, né? Enfim, de todas as idades. E outra coisa importante que você colocou em relação ao ambiente, né? Um ambiente agradável ali de aprendizagem é importante para qualquer aluno, seja ele com deficiência ou não. Então, aquela agitação na sala, que às vezes o mediador ou o professor acham que é só uma ação, de repente, descabida daquele aluno, faz parte da fisiologia ali dele, da questão dos estímulos demais que atrapalham e tiram a atenção. Você falou do seu caso lá com o pezinho batido de alguém na sala de aula, mas às vezes passa mesmo, passa uma mosca e o aluno perde a atenção. E para o aluno com deficiência, ele poder focar aquela atenção, o tempo de atenção dele muitas vezes também é diferenciado. Então, é importante que a gente esteja atento a esses sinais aí dos nossos alunos, né? Pode falar, Jamel. Voltando lá atrás, que você falou, né, da equidade, eu lembrei logo daquela cena, né, que chama atenção são os caixotes, né, que a gente fala, eu vou dar um caixote igual para todo mundo. Não, às vezes eu preciso de dar um maior para um, menor para o outro, para que todos fiquem na mesma altura, né? Então, esse princípio da equidade
é muito importante. E quando você estava falando também que cada aluno é um, e às vezes eu trabalhei com um autista ano passado, esse ano eu estou trabalhando, então eu vou dar as mesmas, fazer as mesmas coisas que eu fazia. Não é possível, né? Porque cada aluno é um aluno, cada aluno, ele, ainda mais os inclusos, cada um é tratado de uma forma, cada família, ela tem um entendimento, porque isso é o que a gente mais conversa com as mediadoras, porque uma família quer acolher demais, quer cuidar demais, a outra família já entende, não, a gente precisa de ter um tratamento o mais perto possível para que ele tenha autonomia, para que ele consiga sobreviver, para que ele consiga estar com o outro, né? E, às vezes, algumas famílias se fecham numa bolha e não pode nada. Então, assim, a conversa é muito importante, ainda mais com os mediadores, né? A gente fala que esses mediadores conhecem muito dos alunos, porque eles que conversam, dialogam muito com essas crianças, eles conseguem entender que dia que ele está triste, que dia que ele não está bem, né? Às vezes conversa muito mais por estar ali todo dia, por acolher, por receber no portão, por entregar esse aluno para a família no portão. Eles têm muito mais entendimento só de olhar, né? Porque o corpo fala, né, Reni? O corpo fala. Então, aquela criança já chega mais altiva ou ela já chega mais murchinha. E o mediador é que conhece essa criança. Então, ele precisa de entender que a criança é outra, né? Que não é a mesma do ano passado, nem aquela que eu sempre trabalho com ela, porque tem mediador que está com a mesma criança, mas ele também precisa de entender, e o que a gente já falou muito, que essas crianças estão em desenvolvimento, né? Já tem outros pensamentos, e que antes eu chegava, por exemplo, como o Renê falou, eu podia abraçar, eu podia tocar, hoje, às vezes, ele já está um adolescente, não quer mais, não me toque, não coloque a mão em mim, né? E aí a pessoa fica insistindo, mas você sempre me abraçou, mas ele agora está um adolescente, ele não quer mais aquele... Então, a gente precisa de ficar muito atento. Né? Jamel, eu consegui a imagem. Vou botar aqui. Coloca aí pra gente. Isso. Clássica, muito boa essa imagem. Essa ainda tem até o desenho universal, essa ainda é mais atualizada ainda, olha isso. Tá vendo que eu falei? Eu vou dar um caixotinho igual para todo mundo, mas não dá, né? Porque ainda não ficou. Então, às vezes, eu também tenho uma situação, Renê, que às vezes eu gosto muito de fazer uns mimos, então às vezes eu tenho dificuldade. Jamel, faço para vender, eu tenho dificuldade, porque eu não consigo fazer tudo muito igualzinho. Sempre tem um que fica maior, menor. E esse princípio da igualdade é isso aí, ó. Às vezes vai ficar um 100, né? Porque ele já tem o tamanho suficiente. Então, a gente precisa de ter esse entendimento. Verdade. Renê, quer falar um pouquinho de cada um desses quadrinhos aqui? Desigualdade, igualdade, porque algumas pessoas estão vendo pelo celular, e aí eu acho que você vai poder ilustrar bem. Sim, eu vou aproveitar disso aqui, porque você me deu, basicamente, eu não tinha lembrado dessa imagem quando eu estava fazendo meus rabiscos aqui. Essa é clássica, né? Essa é clássica, e esse desenho universal ficou muito legal também. Eu Primeira nunca tinha vez visto que eu vejo. Desenho universal. Eu também. Olha só, a gente, recapitulando aqui, para a gente ir já chegando na nossa conclusão. Eu fui tentando dar um tom de conversa aqui para não ficar cansativo, mas eu quero recapitular os pontos que eu anotei aqui como importantes para essa aprendizagem dessa conversa, dessa aula de hoje. Então, o primeiro foi a questão do princípio da individualidade biológica. Cada criança é uma, cada ano é um, entendeu? Então, a Jamel estava falando lá, se você pegou essa criança ali antes de todo o boom da puberdade, meu irmão, depois da puberdade é outra pessoa. Vai por mim, são muitos hormônios sendo liberados, muitas transformações. Então, e ela no passado tinha um interesse, às vezes aquilo que a gente achava que era o hiperfoco não era o hiperfoco. Então, o princípio da individualidade biológica. Mesmo que você tenha a vida inteira lidado com síndrome de Down, o Down que você tem esse ano, ele é diferente. Então, ele pode reagir a algumas atividades como os demais reagiam, e ele pode reagir de uma forma totalmente diferente. Essa é a primeira coisa. A segunda,
a questão do ambiente. O ambiente é muito importante, principalmente para quem tem transtorno. Quem tem transtorno de aprendizagem, TEA, TDAH, TOD e todos os demais, ou dislexia, descalculia, o excesso de informação faz com que ele sobrecarregue. E essa sobrecarga vai fazer com que, literalmente, ele perca o foco, ele perca a atenção, ele fique muito estimulado, e ele distraia. E ao ficar muito estimulado, ele vai querer também reagir, né? Imagina, um monte de gente gritando na sua cabeça, um monte de gente falando. É como se eles fossem mais sensíveis a isso. Então, você está no estádio cheio, um monte de gente falando, você começa a reagir de forma mais reativa. Aí, os dois outros pontos que eu quis separar aqui, que são muito importantes, e eu vou ser mais direto nesses dois últimos pontos aqui, mais específico, não dar muito exemplo, não devagar tanto, que é o primeiro é a questão da comunicação. A gente, para atacar lá os circuitos cerebrais, esses três que a gente falou muito na formação, que é a questão da recompensa, a questão da atenção e da memória, a gente precisa se fazer comunicativo, a gente precisa se fazer claro. Então, olha só, eu vou usar um exemplo aqui. Uma das coisas muito claras no TEA, no autismo, é que eles não têm tanta facilidade para ler nas entrelinhas. Isso é por causa da formação neural deles. O que é ler nas entrelinhas? Sabe quando a gente fala alguma coisa e quer deixar algo implícito? Entendeu? Aquele que é da propaganda de antigamente, para bom entendedor, meia palavra basta. O TDAH não tem... O TDAH, perdão. O autista ele tem dificuldade para isso. O cérebro do autista tende a ser mais literal. Então, ele não vai entender ironia, entender humor, aquelas funções da linguagem. Ele vai ter dificuldade com isso. Então, as coisas precisam ser literais. Se você trata com autismo, ele não vai entender uma piada, ele não vai entender algumas coisas, porque ele vai ler daquilo de forma literal. Então, com o autista, mas também com todos os demais deficiências, transtornos e síndromes, você precisa ser claro ao falar. O seu comando precisa ser muito claro. E, de preferência, simples. A gente, quando trabalha na educação infantil, a gente tem algumas dicas assim. Tem um comando simples, tipo, fazer isso. Tem um comando duplo, fazer isso e isso. Aí depois vai criando mais complexidade. Faça isso, isso, isso. O ideal para as nossas crianças, se o comprometimento delas a deficiência, transtorno ou síndrome delas tiver um comprometimento cerebral considerável, é que a gente dê comandos simples. Ou seja, uma coisa só. Fazer isso. Vamos fazer isso. Como fazer isso? Ao invés de fazer, tem que fazer isso, isso e isso. A atividade tem que fazer a questão 1, questão 2, não. Vamos focar a questão 1 agora. Esquece o mundo, a gente está aqui. Tem que fazer um desenho. Beleza, então vamos desenhar. Sabe, a comunicação com o aluno PCD, por causa da questão cerebral, neural deles, precisa ser clara e direta, tá bom? Então, evita, de todas as formas, metáforas, ironias, ou até aquelas coisas assim que a gente vai brincar, sabe? Adulto tem essas coisas. A gente vai ficando adulto, a gente vai ficando com as piadinhas chatas, aquelas piadinhas do pavê para comer, sabe? O tiozão do pavê para comer. Eu acho que depois dos 30, todo mundo é acometido por alguma coisa. De repente, eu vou estudar bastante cérebro aí para começar a descobrir uma área do cérebro que, ao envelhecer, a gente começa a fazer piadinha do pavê para comer. Então, a gente começa a fazer piadinha assim, só para criar conexão, sabe? Para quebrar um pouco o clima, quebrar o gelo. Mas, nos casos, principalmente que a pessoa tem transtorno, seja muito claro, essas piadas, o TEA, ele não vai entender. E, gente, dê tempo para essa criança responder, para esse adolescente responder. Às vezes, a gente tem Já viu aquela pessoa que entende a piada depois? Às vezes, quando eu estou prestando atenção em outra coisa, mas também tentando prestar atenção em alguém fazendo algum comentário engraçado, eu demoro para rir da piada. Então, fico... todo mundo já riu. Eu, entendi. Sabe essa coisa? Então, às vezes, a pessoa vai precisar de um tempinho ali para digerir aquilo ali, para consolidar, para ter uma apreciação daquilo. Então, dê tempo para a resposta. Ela não vai ter o mesmo tempo que você tem. Que você é adulto. Que você já fez faculdade, ou que você já estudou, ou você tem muita experiência de vida, já trabalhou em vários lugares, já lidou com várias pessoas. A gente está falando de um ser humano em formação, que está crescendo, e que tem algumas áreas do cérebro ou hiperestimuladas ou com algum déficit. Então, dê tempo para aquela resposta. Nem que você precise ficar em silêncio. O silêncio, gente, é maravilhoso para quem tem transtorno. Meu Deus. Fica em silêncio um pouquinho. Olha, vamos fazer isso? E se ele demorar a responder, mas ele estiver pensando, fica em silêncio. Aguarda ali. Aí você vê que não está tendo resposta. Fulano, vamos fazer isso?
Ah, sim, sabe? Mas não tem problema você esperar ele reagir àquilo. Então, seja claro, evite metáforas, evite ironia, evite as entrelinhas, sabe? A linha do meio ali que a gente não evite a entrelinha. E dê tempo para a resposta. E a outra coisa aqui era o nosso quarto tópico: princípio da individualidade biológica, ambiente, comunicação. E o meu último tópico aqui, que eu queria contribuir com vocês, é a questão da postura. Isso aqui tem tudo a ver, por exemplo, com quando a gente falou da recompensa. Você é o tio, você é a tia, você é aquela pessoa importante. Se ele for adolescente, provavelmente ele não te chama de tio, mas você é o professor, cara. Você é o adulto ali. Você é um dos adultos da relação. Ele, mesmo que de forma inconsciente, vê você como uma figura de autoridade. Você tem ali um respaldo da escola, uma chancela, os pais dele chancelam você. De forma inconsciente, ele vê você como uma figura de autoridade. Então, por mais que você seja brincalhão, e a gente deve ser para a gente quebrar o clima, a gente precisa ter uma postura com esses estudantes, porque eles precisam olhar para a gente com esse olhar de, cara, essa pessoa é alguém. Ele não é igual a mim, ele não. E quando eu digo igual aqui, a gente não está falando de níveis. Eu estou dizendo, cara, você é um professor, você é uma pessoa, um mediador, você tem um cargo ali, você tem uma função ali, você está criando uma articulação para aquele aluno. Então, essa postura, por mais que você seja brincalhão, você seja mãezona, você seja tiozão, você seja legalzão, mantenha uma postura profissional ali, porque, se eu não me engano, isso é na psicologia. Tem um princípio que os seres humanos têm, geralmente com pessoas que são figuras de autoridade, que é quase que uma deificação. Deificação é aquele olhar meio com temor. A gente tem essa deificação quando a gente olha para Deus. Quem acredita em Deus tem aquele temor, assim, cara, é Deus, eu não vou falar para Deus de qualquer forma. Então, óbvio que com muitos graus menos, a gente costuma ter esse nível de deificação das pessoas que são autoridades sobre nós, o diretor da escola. Você não vai chegar, por mais liberdade que você tem o diretor da escola, você sabe que ele é o diretor, entendeu? Então é importante que o seu aluno ele tenha, por mais liberdade que ele tem com você, ele saiba que você é o mediador. Então isso vai facilitar com que ele ao olhar para você dessa forma, esse respeito, sabe, essa sensação que ele tem de admiração, seja maior, porque, cara, essa pessoa importante está parando a vida dele para me dar atenção. Aí a gente ataca aqueles circuitos lá. A sua postura é muito importante. Por mais que a gente seja legal e a gente acaba passando 200 dias juntos, e ao passar 200 dias a gente vai virando, né, como parte da família, amigos, é preciso que tenha essa postura profissional para a gente não perder o acesso àqueles circuitos lá, para a gente não perder também o nosso profissionalismo. Uma outra coisa, gente, em alguns casos, e aqui são alguns casos mesmo, a gente precisa respeitar o limite em relação ao olhar. Então, é muito comum, vamos lá, a gente tem uma visão um pouco estereotipada do autismo, como se todo autista evitasse olhar. Não é assim, não são todos, sabe? Mas alguns deles evitam olhar, evitam contato visual. Então, seja o autismo, ou seja qualquer uma das outras pluralidades que a gente tem, se o seu estudante ele não gosta, a gente vai evitar o olhar no olho. Agora, se o caso é o oposto, ele precisa desse olhar no olho para focar, nós vamos olhar no olho. Então, lembra o princípio da individualidade biológica? Conhecer o nosso aluno? Se o nosso aluno evita o contato visual, a gente evita para ele ter essa forma de gestão, de autogestão melhor, de autorregulação. Agora, se ele não evita, ele precisa, olho no olho. E, gente, o principal, eu acho, de postura, isso aqui é para todo mundo, é ter paciência, sabe? Sempre que a gente está fazendo algo novo, a gente costuma ficar nervoso. Quando eu fiz a dinâmica do 1, 2, 3 com vocês, só o fato de eu botar alguns desafios ali, a gente fica desconfortável, e ao ficar desconfortável a gente começa a ficar nervoso, a gente não está mais na nossa zona de conforto, a gente não está mais no piloto automático, sabe? Você já viu como você chega numa formação lá, que você tem às sextas ou às segundas-feiras, como é estranho, você chega meio assim, eu estou num lugar teoricamente familiar, eu sei que isso aqui é uma escola, um lugar de palestras, mas eu não estou no meu lugar familiar. Então eu fico lá meio... As crianças têm isso com a escola, elas estão chegando num lugar que é teoricamente familiar, mas é novo, e você vai estar botando ele para fazer coisas novas, gera um desconforto ali. Toda coisa nova para o ser humano, fazer coisas novas é desconfortável. Então, qualquer proposta diferente, qualquer proposta nova, seja de um conteúdo, seja de uma atividade que ele nunca fez, seja de uma ação, uma fala, qualquer coisa nova, você vai estar colocando essa criança em desconforto. E é um desconforto óbvio positivo. Então, o que você faz? Tenha paciência, muita paciência. Talvez esse desconforto possa vir em dosagens menores.
ele pode ter a mesma proposta, mas ser feita de dosagens menores, sabe? Então, individualidade biológica, ambiente, comunicação e postura. Essas são as quatro coisas que eu queria deixar ressaltado, baseado na nossa conversa no presencial sobre neurociência. Lá eu falei muito mais de exemplos aqui. Eu quis ser mais um diálogo, como se eu estivesse conversando com vocês. Eu acho que seria mais interessante assim. Deixa eu fazer uma conclusão aqui antes de chamar as meninas de volta. Eu vou acompanhar essa formação quando for online. Se você quiser botar perguntas nos comentários do YouTube, eu vou ter o maior prazer de ir lá e responder para você. É óbvio que às vezes eu vou demorar um pouquinho, porque tem a nossa correria do dia a dia. Mas eu olhando lá, vendo alguma pergunta, tenho prazer de responder lá no YouTube, ou então você pode mandar essas questões para a Jamel ou para o CEPED, e eu respondo depois diretamente para você, ou a gente leva isso numa formação lá. Por favor, gente, neurociência é um lugar muito legal de estudar, estudem, sabe? Vale muito a pena. E a última coisa que eu queria dizer para você é que a gente precisa ter base. Para eu falar essas coisas para vocês, eu não falei da minha cabeça. E eu também não tirei da Super Interessante, sabe? Aquela coisa de, vamos ali na revista Super Interessante, isso é da minha época. Não sei se hoje em dia as pessoas leem Super Interessante mais. Talvez seja do Google, do ChatGPT. Vai lá e bota, me dê exemplos disso. Não é assim que funciona, eu preciso ter base. A neurociência é uma ciência porque ela tem base. Então a gente precisa ter base no que a gente fala. No nosso dia a dia em sala de aula, o nosso melhor amigo em relação à base ali, gente, é o PEI. Eu sei que você, como mediador, não tem que fazer o PEI. Você participa, você vai lá dar opiniões, aquela coisa toda, mas o PEI nos respalda. Então, olha só, você pegou aí essas informações todas, você está descobrindo aquele aluno, você está descobrindo interesses, você está descobrindo os gostos, os focos, o que ele faz, o que ele não faz, o que estimula, o que não estimula. Então, você descobriu que esse aluno, por exemplo, eu preciso olhar no olho. Não, esse aqui, se eu ficar fazendo muito contato visual, ele se sente desconfortável. Todas essas coisas que você vai absorvendo, qual é o meu conselho para você, mediador, é que você troque isso com a supervisão da sua escola ou com o professor ali e registre isso no PEI. Porque, por exemplo, se você, no caso dos alunos com transtorno que precisam ser retirados em determinados momentos para limpar um pouco aquele excesso de estímulo, se você registra isso no PEI, você está respaldado para fazer aquilo. Então, se qualquer pessoa não estudada ou qualquer pessoa que não entenda aquela ação e fale assim, por que você está tirando ele de sala? É exclusão? Claro que não. É justamente inclusão. É o princípio da equidade sendo utilizado. Então, por favor, faça essa troca. Pega essas anotações todas que você está tendo, desse diagnóstico, dessas descobertas que você está tendo do seu aluno, passa para o supervisor da sua escola, passa para o professor, ou naquela coordenação onde eles estiverem montando o PEI, passe esses detalhes, porque ao estar isso escrito, respaldado lá e assinado por todos vocês, você vai ter mais legalidade, você vai ter mais respaldo para fazer essas ações. E, cara, o papel de vocês é fundamental. Meu Deus, não tem como dizer a importância que vocês têm. É só a gente pensar nas nossas escolas hoje com quantidade de PCDs e retirando vocês de lá. Imagina, sem os mediadores em sala. Seria loucura. Então, vocês são muito importantes. Eu aproveito aqui em nome dos professores, eu sou gerente dos anos iniciais, então eu sei que eu posso falar em nome do meu grupo. Muito obrigado pelo trabalho de vocês. Vamos trabalhar em parceria, vamos trabalhar em cooperação e contem comigo, contem com o CEPED, contem com o pessoal da inclusão e a gente vai fazer um bom trabalho aí, porque o produto final são as nossas crianças, é a aprendizagem deles e é isso que importa. É isso, eu espero que eu tenha contribuído com vocês, meninas. Voltem aí, por favor. Renê, você sempre contribui, meu amigo. Pode ter certeza que você trouxe hoje complementos importantes para aquilo que começou a ser dito na aula presencial. Deixa eu chamar a Jamel aqui para a tela também. Isso, Jamel já está aqui na tela. Você trouxe contribuições importantes. Você falou aí sobre tirar da zona de conforto, né? E quando o aluno com deficiência chega na sala de aula, ele também tira o professor da zona de conforto. É claro que o professor nunca está na zona de conforto, porque tudo é muito difícil, todo ano, cada turma é muito diferente para o professor, com todos os alunos que chegam, né? E aí me fez pensar na dinâmica que você fez na aula presencial, de contar 1, 2, 3, que parecia ser uma coisa tão simples, mas o fato de a gente levantar da cadeira, aqueles que são muito tímidos, já morrem de vergonha, no resto é dúvida. Você não vai acreditar, Renê, eu contei até 4, era 1, 2, 3, eu falei até 4, porque eu fui no automático. Aí a gente acabou rindo na hora. Mas a gente riu porque a gente é adulto, tá ali e ri. Mas o aluno, quando ele percebe que ele errou, ele fica, às vezes, muito envergonhado, né? E, às vezes, ele não quer participar da dinâmica e da atividade para ele não mostrar que ele errou. Então, assim, a gente poder
trabalhar isso com os alunos no dia a dia da escola também, para eles entenderem a perspectiva de que o erro também faz parte do aprendizado, né? Isso faz bastante diferença. Jamel, você fez aí algumas anotações, alguma coisa aí que você queira... Eu fiz várias anotações. A primeira anotação que a gente tem que fazer, que já veio aqui em todos os elogios, é a fala tranquila de Renê, que a gente fica muito tempo ouvindo, aprendendo, se deliciando, né, com a sua fala, que é um deleite a gente ouvir uma pessoa que fala com tanta tranquilidade, com tanta firmeza, com certeza do que está falando, e vem trazendo aí a contribuição para os nossos mediadores e até para a gente mesmo, né? Porque uma coisa que eu falo para os mediadores, Renê, que a gente não está falando nada do nosso achismo, né? Você é um estudioso, você é uma pessoa que tem vários cursos que te capacitaram para falar com tanta tranquilidade. Então, assim, tudo que você falou, quando você falou da individualidade biológica, do ambiente, da comunicação, da postura, do olhar, isso tudo são situações que o mediador tem que estar atento, né? A gente está falando sempre que o mediador, ele é um profissional. O professor é um profissional, o supervisor um profissional, o orientador educacional um profissional e o mediador é um profissional de apoio. Então, eles precisam também de fazer leituras, de saber a respeito da deficiência do seu aluno e procurar estar, né? Aí, o que eu posso contribuir, onde que eu posso fazer uma leitura a respeito da deficiência do meu aluno, porque eu sei que tem muitos mediadores que mudou de aluno, né? Mudou completamente a deficiência do aluno e a gente precisa de saber, no mínimo, o que eu posso ajudar este aluno. E Renê foi muito claro quando falou da identidade biológica, cada um é um, ninguém é igual a ninguém, nenhum autista é igual a outro autista, nenhum deficiente intelectual é igual a outro deficiente intelectual, porque nós vimos aí na figura as várias partes do cérebro que um pode ter afetado, mas o outro não, né? Então, isso tudo é muito importante que os mediadores estejam, assim, aprendendo mesmo, atento a estas situações e que possam entender, quando a Renê falou da paciência, a paciência é tudo, né? Se também não tiver paciência de observar aquele aluno, de saber como que ele chegou naquele dia, o que é possível para ele, é muito importante. Renê falou uma coisa que eu amei e que eu já vi muito nas escolas, é quando você sai puxando o aluno pelo braço, né? Então, é aquela postura autoritária de estar puxando pelo braço, e não uma postura de, vem cá, deixa-me pegar na sua mão, que eu estou junto com você, que eu estou aqui para te apoiar, né? Neste instante em que, como nós falamos, causa essa ansiedade no aluno, a ansiedade vem, às vezes, aflorar ali as dificuldades que ele tem. Como vocês acabaram de falar, a gente chega lá na formação, ninguém quer sentar na primeira fila, né? A gente tem que ficar, senta aqui, ninguém quer sentar perto de quem vai conversar, de quem vai dinamizar ali o momento, de quem vai fazer uma palestra, porque fica morrendo de medo do que vai acontecer. Mas, e olha que nós somos adultos, né? Mas é o que a gente fala, não, a gente precisa de sentar lá na frente, precisa de estar atento ali ao ambiente do que está acontecendo, porque é um momento de aprendizagem e isso a gente leva também, né, para os nossos alunos. A gente precisa de paciência para estes alunos. E assim, cada dia, em cada detalhe que Renê vai falando, a gente vai lembrando do nosso aluno, que tem gente que vai querendo, né, anda, aí vai empurrando nas costas, tem outro que vai puxando o braço. Então, isso tudo é muito importante, são os detalhes que vão ajudar aí os nossos alunos a interagir melhor ou a não interagir, ou a ser um momento mesmo de inclusão, ou ser um momento em que você está ali, né? Não, eu tenho que ficar aqui.
porque quando o Renê fala da recompensa, né, a recompensa não é só para o aluno, a recompensa é nossa também. Qual que é a nossa recompensa? Eu tenho que ficar aqui porque eu preciso receber. Mas eu tenho que entender que eu tenho que ficar ali vestida de mediadora, né? Como uma profissional mediadora desse aluno que precisa de mim. Então, às vezes a gente, quando tem algum aluno, a gente fica, olha para mim, olha para mim, olha para mim. E ele não vai olhar, porque a situação dele não é para fixar o olhar. Então, assim, a importância de um mediador, a importância da formação, a importância da gente ouvir e internalizar o que está sendo colocado, isso é muito importante dentro desse contexto e dentro desse trabalho de mediador. Então, assim, mediador não pode pensar que eu estou lá só para acompanhar o aluno, não. Você é um exemplo, né? A Alessandra falou no outro, você é um espelho, às vezes. Renê vem falando, né, a continuidade. Você é um espelho para o aluno, é aquele que o aluno vai estar, às vezes, escrevendo a caneta, não vai estar escrevendo a lápis, né? Então, assim, é uma fala muito tranquila de Renê. Eu acho que assim, não teve nada que ele falou que fosse diferente do que aquilo que está acontecendo, né? Contribuindo para esses mediadores atender e ajudar os nossos alunos numa inclusão verdadeira, uma inclusão que eles possam ali ter aprendizagem, seguir suas vidas, né? Eles possam mudar de fases com saúde, né? Ter as suas fases mais saudável possível, porque eles também têm as suas fases, né? Isso é muito importante a gente entender, porque às vezes o aluno ele tem uma deficiência intelectual e a mãe fala assim, mas ele tem uma idade de 5 anos e a idade cronológica já está de 10. Mas a gente tem que entender que o corpo físico ele vai ter a idade cronológica, né, Renê? Sim, exatamente. De respeitar também e entender isso daí. A gente não pode trabalhar de qualquer forma, porque o mediador, principalmente, são 3 atuações: na higiene, na locomoção e na interação. Então, às vezes, vai fazer uma higiene que precisa de ser feita, mas tratando como se fosse uma criancinha. E não, a gente precisa de respeitar, né, o desenvolvimento cronológico. Eu sei que foi assim, sua fala foi maravilhosa. Que bom, que bom. Muito bom. Jamel, deixa eu só indicar um livro aqui rapidinho. Pessoal, eu quero só indicar um livro que me veio aqui, Jamel estava falando, então vocês perceberam aí que eu gosto de usar bastante exemplos, né? Caneto, concreto, então a gente vai criando figuras de linguagem para facilitar a nossa aprendizagem. Esse livro não é um livro sobre neurociência, porém ele tem tudo a ver com neurociência. E ele é um livro muito, muito, muito fácil de ler, assim, muito tranquilo. É uma fábula, é uma historinha contada, e essa historinha tem basicamente grande parte dos princípios que eu falei aqui, desses princípios que eu acho que todos nós, como profissionais, devemos ter ali no trato com qualquer criança ou qualquer adolescente, mas principalmente os nossos PCDs. O nome do livro é O Cavaleiro Preso na Armadura. O Cavaleiro Preso na Armadura. A capa é toda laranja e tem um cavaleiro ali, assim, sabe? Se você a gente não ganha comissão, tá? É só dica mesmo. Mas se você olhar na Amazon, vira e mexe tem promoção. A última vez eu paguei 20 e pouco neles. E é uma leitura tão fácil. Eu lembro que eu li um dia, assim, estava um dia tranquilo ali numa tacada só. Se eu não me engano, são 5 capítulos e de uma historinha. Só que você é fora da curva, lendo o livro, né, Renê? E você na parâmetro. Ele realmente é fácil de ler, por ser uma historinha, né? Então, leiam esse livro e peguem isso para a sua prática, sabe? Esse livro vai impactar muito a sua vida, mas leve também para a sua prática como mediador. Só uma última coisa aqui. Quando a Jamel estava falando sobre a questão da idade mental, a idade, sabe, cronológica, uma preocupação que eu tenho é que quando a gente faz esses estudos, essas pesquisas, e descobre lá a idade mental, descobre a idade mental naquele período do estudo. Essa criança, gente, ela não está paralisada para sempre.
Às vezes eu vou olhar um laudo e a gente conversa ali com os pais, e esse laudo é de 3 anos atrás, e há 3 anos atrás dizia que aquela criança tinha aquela característica. Essa criança viveu muita coisa, esse adolescente viveu muita coisa. Então é importante que a gente que trabalha ali com os nossos alunos PCDs entendem que, da mesma forma com que a gente muda todo dia, eles também mudam. Da mesma forma que o cérebro é essa coisa maravilhosa, rica, o cérebro deles também é. Então a gente não pode ficar engessado, cristalizado, ou na figura de linguagem lá do livro, preso dentro da armadura, para tratar com essa criança pegada ali. Então o nosso olhar, o nosso tato social ali é muito importante. Eu endosso o que Jamel falou. Cara, o trabalho de vocês é importante demais. Eu agradeço e peço que vocês continuem exercendo assim o melhor possível o trabalho de vocês, porque realmente é muito importante. É isso, Renê e Jamel. Olha, eu quero agradecer vocês aqui pela apresentação do Renê. Quero agradecer aí a Jamel pelo trabalho também que tem desempenhado aí, porque são muitas situações, né, todos os dias. Nós temos vários alunos com deficiência na rede, e como o Renê falou, a gente tem também não só a questão das deficiências, temos as deficiências, temos as síndromes, temos os transtornos, temos muitas situações na nossa escola acontecendo todos os dias. Você falou, Renê, também sobre os 200 dias letivos, que o profissional que acompanha o aluno durante os 200 dias letivos é o mediador. Então, são muitas possibilidades. A gente tem dentro do ambiente escolar um universo de possibilidades. Vocês comentaram sobre o aluno da manhã, não, o aluno de um ano e o aluno do outro, né? Às vezes com a mesma deficiência. Às vezes dentro daquele mesmo ano, naquela mesma turma, ou de manhã ele atende um aluno com deficiência, à tarde ele atende outro com deficiência, que às vezes o CID é o mesmo, mas as características daquela criança são completamente diferentes, né? Então, a gente precisa passear por isso ao longo desse curso, né, pelas deficiências todas, para que vocês conheçam um pouco mais. A gente não vai ter, gente, aqui né, nesse curso, e aí Renê e Jamel, que já participaram de tantos outros, às vezes a gente vai para o curso com expectativa e tudo mais, a gente às vezes espera aquela receita pronta, eu vou sair de lá, eles vão dizer o que eu devo fazer na situação A, B e C. Não vão encontrar isso em curso algum, isso é muito difícil da gente conseguir achar, mas a gente vai aprendendo a ampliar ali o nosso repertório. A Alessandra falou sobre isso, né, com as crianças, que acontece que a criança em fase de desenvolvimento, e com a gente, profissional, também assim. Então, a cada aula, a gente vai ampliando o repertório de conhecimento de vocês em relação à questão das deficiências. Então, mais informação que a gente vai estar passando para vocês, para que vocês compreendam um pouco mais o todo daquela situação daquele aluno que você acompanha, porque o desafio é grande para vocês, mediadores, é grande para os professores, é grande para a gente que está na secretaria também, porque as situações são as mais variadas possíveis, mas a gente está aqui aprendendo juntos a melhor maneira de fazer, né? A gente vai buscando alternativas juntos. Cada um de vocês não precisa se sentir sozinhos na escola de vocês, só vocês e o seu aluno. Vocês têm a equipe de assessoramento na escola, tem a equipe diretiva na escola, tem os nossos encontros mensais nas nossas formações. As dúvidas que vocês quiserem perguntar, tirar, coloquem lá nos comentários, nos formulários que a gente coloca para vocês. Assim, quando o Renê falou, e Jamel hoje trouxe também a questão da caneta, né, de escrever a caneta. Escrever um negocinho aqui, durante as aulas eu vou sempre anotando coisas. Que marcas nós estamos deixando nos alunos que a gente acompanha, né? Ele falou muito sobre os pais que escrevem a caneta na história, né, de vida de cada um de nós, mas nós, profissionais, também escrevemos a caneta na vida dos nossos alunos. E que marcas a gente está deixando? O que a gente quer deixar escrito quando o nosso aluno lá na frente encontrar a gente? Porque a gente tem aqueles alunos que trabalham a memória de uma maneira, outros que trabalham a memória de outra. Mas é tão bom quando a gente encontra... A gente que é professor, né? Quando a gente encontra ex-aluno que fala professora, que abraça a gente com carinho, né? Anos depois que a gente encontra. Então, que vocês sejam aquelas pessoas que fiquem na memória afetiva dos alunos de vocês, dos alunos e das famílias, como alguém que possibilitou que esse processo de aprendizagem fosse ainda mais suave dentro do dia a dia da escola. Não é isso, Renê? Jamel, eu queria que vocês pudessem deixar aí as considerações finais de vocês para a gente poder encerrar aqui o nosso encontro de hoje. É isso, me coloco à disposição, agradeço mais uma vez. Falei pra caramba, então acho que já estão cansados da minha voz. Então, estamos juntos. A gente se encontra aí no nosso dia a dia nas escolas. A gente gosta de falar, né? Eu, você e Jamel, olha isso. Se deixar, essa live vai... Horas Jamel, e horas. muito obrigada também.
A gente continua se encontrando aí nas nossas próximas reuniões e aulas, né, Jamel? Quer falar ainda alguma coisa desse curso? Isso. Eu quero agradecer às mediadoras, né, pela presença. Isso é muito importante para a gente ir dando continuidade no nosso curso. Eu só quero lembrar uma coisinha, porque é uma coisa que nós vamos conversar em todos, né? Nós vamos estar juntas aí em todos as nossas aulas. Quero lembrar só, pessoal, a respeito do telefone celular, dos contatos com as famílias. Isso é muito importante que vocês evitem ao máximo. Nós agora temos o diário de bordo para ser preenchido diariamente, e nós temos aí um outro documento que nós mandamos para as escolas, né? Todos os diretores receberam, para aqueles alunos não verbais, para a gente mandar para as famílias como foi o dia deles nas escolas. Então, foi um combinado com o secretário, combinado com as mães dos alunos inclusos na Secretaria de Educação. Nós precisamos de ter esse documento preenchido diariamente, porque qualquer situação nós vamos reportar e nós vamos ver no dia se tem alguma observação, algum registro importante do que aconteceu com essa criança. Se ele almoçou, se ele lanchou bem, se ele dormiu bem, se houve algum momento de desregulação que ele precisou de, como o Renê já falou, sair daquele ambiente da sala de aula, ir para fora, ir para uma sala de leitura, ir para o pátio, para ele se regular novamente, ou se foi necessário mesmo ele ir embora da escola. Então, isso precisa de ser preenchido diariamente, é um documento do aluno que ele tem direito e a escola tem o dever, tá? Está lá no regimento, de ter diariamente esse documento. E o celular, a gente evitar os contatos, né, com a família, porque tem o diretor para fazer esse contato, para, se for necessário, fazer um registro no livro da escola. Tem o orientador educacional, que é aquela pessoa que é responsável pelo contato com as famílias, com a comunidade. Então, isso é para respaldar o trabalho de vocês, né? Quando você entra em contato com uma família direto, a direção não sabe, o orientador não sabe, uma pessoa responsável ali por gerir a escola não sabe, e isso pode dar um problema para você, e às vezes a direção nem está sabendo, né? Qualquer WhatsApp que você manda para uma família, qualquer foto que você manda para uma família é um documento, isso depois pode ser usado de uma forma incorreta. Então, vamos evitar o contato aí com a família sem conversar com o diretor, sem o orientador saber, porque isso, gente, pode trazer problemas seríssimos, né, ali para a escola. Vocês são as pessoas que eu tenho certeza que as mães mais confiam, que as mães sabem que vocês estão ali para estar junto e mediando o dia dos nossos alunos, dos nossos estudantes, mas tudo que vocês vão fazer precisa de ter aí o conhecimento da direção ou da equipe de assessoramento pedagógico. Não falem, não entrem em contato direto com o responsável. Qualquer situação dos alunos, primeiro vão reportar à direção da escola, ao professor ali na sala de aula, né? Porque vocês estão em contato direto com o professor também. Então, a conversa é direto com o professor, direto com o gestor da escola, o diretor, a diretora, a adjunta, a dirigente, sempre tem ali um gestor responsável pela escola. Então, a gente vai evitar ao máximo, né, esse contato ali com a família, sem antes falar com alguém ali dentro da escola. Isso é muito importante vocês também lembrarem sempre dessas situações. A gente sabe que algumas mães insistem, mas antes de falar com a mãe, vocês vão conversar com o gestor da escola, com o orientador educacional, com o professor. Então, são muitas figuras ali dentro da escola que vocês têm para entrar em contato antes de conversar com a família. E até a nossa próxima aula aí, que nós vamos preparar para o próximo mês,
e com certeza vai ser tão boa quanto as que nós já tivemos aí com os nossos convidados. Agradeço mesmo, assim, né, sensacional, e com certeza eu já tenho um tema que daqui a pouco a gente vai chamar você novamente para nos dar esse deleite aí, né? Essa alegria de estar com você novamente. Vai ser uma honra. Perfeito, Débora, Jamil. muito obrigada, né, Débora? Porque Débora também aí está juntinho com a gente, do início ao fim das formações, responsável ali por falar das faltas, por falar do certificado, da carga horária. Também Débora aí está juntinho com a gente, porque sem Débora é impossível, né, fazer uma formação. Eu sou estagiária, Jamel, mas ó, eu apareço aqui, eu que fico aparecendo, mas tem a equipe do CEPED, temos Fernanda, temos Bruna, Daniela, então, para que essa formação a gente chegue ao ar, a gente tem muitas mãos que participam aqui. Então, quero deixar aqui também meu registro do apoio do trabalho de equipe que a gente faz para que essas formações aconteçam. Jamel, um beijo enorme para você. Renê, um grande abraço. Renê está convidadíssimo aí para os nossos próximos encontros. Jamel, muito obrigada aí pela sua companhia e pelo planejamento dessa formação. Eu vou finalizando por aqui, agradecendo, deixa eu puxar para cá, agradecendo a presença e a participação de todos vocês, mediadores que estão aqui. Lembrando que se vocês gostaram bastante dessa formação, deixem o joinha de vocês aí no YouTube, coloquem isso que é importante para que outras pessoas também assistam. E não esqueçam de preencher a lista de presença que está lá na abinha Atividades, que a gente coloca ali para que vocês coloquem os dados de vocês e a gente valide a participação de vocês. Observem se ali tem alguma outra atividade complementar e não esqueçam de ver com as direções de vocês a pesquisa de interesse, que deve ser preenchida agora ainda, dentro do mês de abril. A gente colocou uma data lá no memorando, informando a escola a data certa, porque a gente tem um prazo para informar ao Estado o interesse de cada um de vocês, tá certo? Um grande abraço a todos vocês, até o nosso próximo encontro, e que essa formação tenha sido trazido informações importantes que contribuam com o fazer de vocês no dia a dia, na prática de cada um dos mediadores. Um grande abraço, observem o cronograma das próximas aulas e participem.